Bom dia, pessoal! Mais uma vez aqui para a gente estudar sobre metodologia científica. Se você apareceu agora por aqui e não está entendendo porque eu estou dando essas aulas, aqui são as aulas remotas para o curso de edificações da Escola Estadual Professor Antônio Dantas. Então, é novo por aqui, se inscreve no canal, curta, comente e se tiver alguma observação em relação às aulas, podem deixar nos comentários que depois eu leio e respondo para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Estudamos na aula passada sobre conhecimento, né? E hoje nós vamos estudar sobre método e técnica, certo, pessoal? Então, segundo Lakatos, né, e Marconde, em 2003, ele diz que o método é um conjunto de atividades sistemáticas, ou seja, são métodos que nós usamos para fazer determinadas coisas, né? Determinados afazeres, por exemplo. Então, com maior segurança e economia que permite alcançar o seu objetivo, né? Então, existe um caminho a ser seguido, um método, né? E sempre nesses métodos, segundo Lakatos e Marcondes, você pode detectar os erros e isso auxilia nas decisões do cientista, né? Antes de desenvolver um método, é preciso estabelecer o quê? Os objetivos. O que você pretende atingir com essa dinâmica, com esse caminho. Então, você tem algumas questões a fazer. Por que ocorre, como ocorre e o que ocorre, certo? Então, tem que ser observado essas pequenas perguntas, tá certo? Todo método, ele nasce de um problema observado. Então, você observou aquele problema e quer solucionar, então você vai procurar um método, vai procurar uma forma de desenvolver para quê? Para consertar aquele problema, certo? Então, por isso que existem as etapas, né? A gente vê muito isso, né, no método científico, para que fornece o quê? Subsídios necessários nas buscas de um resultado, de uma hipótese. Aquela hipótese daquela pesquisa. Não, eu acho que isso ocorre. Não, eu acho que aquele negócio ocorre ali, aquele problema está acontecendo. Por quê? Por causa disso e disso. Mas eu preciso saber se é por causa disso mesmo. Então, o que acontece? Você vai lá, acha um método que prove a sua hipótese, certo? Então, nós consideramos dois aspectos do método científico. Nós temos aquele método geral, que a gente aplica de modo generalizado, né, de uma forma bem ampla, e nós temos aquele método que é específico, que é aplicado de forma particular, né, numa situação, num questionário científico. Então, nós temos esses dois aspectos do método científico. Então, a ciência ela é constituída de um conhecimento que racional, pessoal, certo? Um método sistemático e que é capaz de ser submetido ao quê? À verificação. Então, nós temos o racional, o metódico, o sistemático e tudo isso a gente precisa de uma verificação. Então, o conhecimento racional, que é aquele constituído por conceitos, né? Tendo como de partida, um ponto de partida e um ponto de chegada. Mas às vezes são apenas hipóteses, não tem os fatos, certo? O conhecimento metódico, né? Elas seguem etapas, normas técnicas, cuja aplicação obedece um método pré-estabelecido, certo? É como se ele já estivesse colocando em prática. Então, ele segue aquelas etapas, aquelas normas. E o método sistemático constitui de um sistema de ideias interligadas logicamente, né? Tudo parte de uma lógica, que se apresenta como um conjunto de princípios fundamentais, pessoal, adequado a uma classe de fatos que compõe o quê? Uma teoria. Então, 3 métodos, 3 conceitos: racional, metódico e sistemático, certo? Classificação. Então, segundo Bastos e Kelly, 2002, né, eles classificaram os métodos como métodos dedutivos e indutivos, certo? Então, a dedução, né, o método dedutivo é o que descobre uma verdade a partir de outras verdades que já conhecemos. Ou seja, você já conhece uma verdade daquele conceito, mas você descobre outra coisa em relação àquele conceito que você está estudando, certo? E o método de indução é a parte da enumeração de experiências ou casos particulares para chegar a observações, a conclusões de ordem universal, certo? E nós temos 4 etapas. Nós temos a etapa de observação, a de hipótese, de experimentação e de constatação. Ou seja, eu observo,
Observei aquele problema. Então, eu observei, eu acho que eu tenho uma solução, ou seja, eu formulei uma hipótese para aquele problema, eu vou pegar aquela hipótese e vou fazer a minha experimentação, e daí eu vou ter a minha constatação, se a minha hipótese estava certa ou eu estava errada. Na maioria das vezes, na maioria não, isso acontece. Quando a hipótese não dá certo, pessoal, então o cientista, o pesquisador, ele volta na parte da observação, né, e começa tudo de novo. Professora, e o método indutivo e o dedutivo, eles são coisas totalmente diferentes? Não, pessoal. O método indutivo e dedutivo, ele anda de mãos dadas, tá certo? Então, quando eu parto da questão da observação, eu estou descobrindo verdades, né, de outras verdades que nós já conhecemos. Então, a minha observação, meu método indutivo e o método dedutivo, eles andam muito de mão dadas, certo? Então, eles são um conjuntozinho, então você não pode separar eles, tá certo? E a minha técnica, né? Ops, desculpa. A minha técnica, vou mudar para cá para não ficar em cima. A técnica, ela serve para registrar quantidades dos dados observados, certo, pessoal? Ordená-los e classificá-los. Então, ela me diz como fazer, né? Então, para se fazer a pesquisa, é necessário usar as técnicas adequadas. Então, para isso, precisamos saber qual o objeto de estudo, certo? Então, ao se definir o tipo da pesquisa, se é uma pesquisa de laboratório, de campo, né? A gente deve levantar as técnicas que nós vamos utilizar, certo? Para coletar esses dados, né? Pode ser um questionário, pode ser uma entrevista, pode ser um formulário, certo, pessoal? Então, a técnica, ela diz como você faz. E o método, ele está dizendo o caminho. É como se, por exemplo, um método, uma forma de método, seria o quê? Você vai passar o pano da casa, né? Eu vou dizer porque eu sou dona de casa também, então a gente usa muito essas coisas de casa. Qual é o método? Primeiro você coloca o pano, né? Para quem tem, que não passa por cima. Aí você coloca o pano dentro da água, coloca, espreme, coloca no rodo, passa no chão, depois enxágua o pano novamente. Assim é o método, certo? E a técnica é o levantamento dos métodos, né? Dos dados que se observa nesses métodos, tá certo? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido. A aula é bem simples e completa, método e técnica, certo? Se tiverem alguma dúvida, pessoal, deixe aqui nos comentários, deixe lá no fórum para os alunos da Escola Estadual Professor Antônio Dantas. Estarei respondendo suas dúvidas, viu? E próxima aula a gente vem com mais uma aulinha para vocês, certo? Então, um beijo da professora, até a próxima.